Hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E hoje eu tô gravando esse vídeo por um motivo muito específico. Esse exato momento está sendo votado lá na Câmara dos Deputados a aprovação de uma lei que vai mudar a vida de todos os trabalhadores brasileiros. E antes que você pense, não é para melhor. Anteontem, dia 29 de abril, a Câmara instalou a comissão especial para a aprovação dessa PEC. A PEC que tem como intuito acabar com a escala 6x1, que é hoje a escala oficial de trabalho dos brasileiros. Simplesmente quer reduzir de 44 horas de trabalho semanais para 36 horas semanais. E o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, já afirmou que quer fazer isso ainda esse mês de maio. O prazo para as emendas começou a contar ontem e está acontecendo agora. E na rua você provavelmente está ouvindo muita gente agradecer por isso e muita gente falando que essa é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Só que não é bem por aí não. Segundo dados de uma pesquisa da FGV, essa lei pode causar um impacto negativo de mais de 610 bilhões de reais na nossa economia. E ao mesmo tempo pode eliminar mais de 1 milhão de empregos. E acelerar muitas coisas negativas que estão acontecendo no nosso país, mas uma delas é a fuga de empresas do nosso país. Justamente a pessoa que mais está se sentindo beneficiada por essa lei, no final do jogo vai ser a mais prejudicada. Então antes da gente vir aqui para falar sobre trabalhar menos, a gente precisa entender que hoje o Brasil já é um dos países que menos produz no mundo inteiro. Mesmo a gente tendo uma escala de 6x1 e trabalhando 44 horas semanais. O Brasil produz hoje em média 21,2 dólares por hora. E sabe quanto que um americano produz? 81,8 dólares por hora. Ou seja, a gente está falando aqui que um americano produz 4 vezes mais do que um brasileiro. Mas aqui a gente não vai só comparar com a americana, não. Aqui a gente também vai falar da Alemanha, que produz o triplo do Brasil e trabalha somente 33 horas semanais. A França, que trabalha 35 horas semanais e produz também mais que o dobro do que o Brasil. E aqui tem mais uma lista de muitos outros países que produzem muito mais do que a gente, mesmo trabalhando menos tempo. O Brasil hoje é o 94º no ranking de todos os países produtivos do país. Mas aqui também a gente precisa levar um ponto em consideração. O problema do brasileiro nunca foi o trabalhar pouco. Foi o trabalhar mal. Aqui no Brasil a gente enfrenta falta de tecnologia, falta de apoio do governo, falta de infraestrutura e falta de qualificação. E aí, ao invés de melhorar esses 4 pontos, o governo quer simplesmente fazer esses 4 pontos piorarem com menos horas de trabalho. A atividade que a gente já tem, que é uma merda, a gente ainda tá querendo reduzir mais ainda para piorar mais ainda e entrar mais fundo no buraco. E agora vamos pro que interessa, a conta. Quem de fato vai pagar por essas horas a menos trabalhadas? Hoje a CLT permite 44 horas semanais. Depois que essa lei for aprovada, a gente vai passar a trabalhar 36 horas semanais. Isso é um aumento de 22% no custo por hora trabalhada. E isso aqui é só o salário, porque se a gente for levar em consideração tudo, hoje o empresário já paga 68 a 83% a mais no salário de um funcionário. Ou seja, se um funcionário hoje recebe R$ 2.200, o empresário que contratou ele está pagando em torno de R$ 4.000, contando com o FGTS, INSS, 13º e todas as outras coisas que ele tem direito. E agora o Estado vem me falar que vai aumentar mais 22% nesse valor. Não é à toa que várias empresas estão saindo para o Brasil e fugindo para o Uruguai, Paraguai, enfim, qualquer lugar que não tem essas coisas. Mas, como o brasileiro também não é bobo, quando o custo por um funcionário sobe, o empresário não fica parado, ele sempre reage. E a reação do empresário normalmente tem 2 ações, ou é demitir ou automatizar. Segundo o FGV, essa PEC pode eliminar entre 1 a 1 milhão e 500 trabalhadores em todo o nosso país. E como eu já falei, os mais vulneráveis são os trabalhadores menos qualificados, que são os que ganham menos e os que precisam de mais. Eu tenho certeza que você já começou a reparar que hoje em dia no McDonald's, Burger King e várias redes grandes de hambúrguer, pizza, qualquer fast food que você imagine, já estão começando a trabalhar com tokens. Quando você chega no caixa para realizar seu pedido, ele pergunta se é no dinheiro ou no cartão. Quando você fala que é no cartão, coisa que a maioria hoje paga, eles te direcionam para um token. E nesse token você vai realizar o seu pedido sem um atendente. Pois bem, e isso é uma coisa que está acontecendo na economia mundial, mas agora, com a aprovação dessa lei, a gente vai ver com certeza uma
velocidade muito maior na implementação dessas automações e tokens. A Zamp, que é a master franqueada do Brasil dessas redes como o McDonald's, que vai fazer a instalação de mais de 350 tokens em todo o Brasil, só nesse ano. Então o que a gente está vendo aqui são funcionários sendo trocados por robô. Porque no final do dia a conta é simples. Se um funcionário está me trazendo um aumento de 22% na hora dele trabalhada, por que não colocar um robô que simplesmente vai fazer o mesmo trabalho com mais eficiência e com custo bem mais baixo? Então o governo e os trabalhadores que estão apoiando essa PEC simplesmente estão dando um tiro no pé. E para vocês terem um exemplo real, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, quando o governo aumentou o salário mínimo dos fast foods para $20 a hora em 2024, as redes cortaram simplesmente mais de 10 mil postos e aceleraram muito as automações nessas redes. E é isso que acontece quando a mão de obra encarece sem aumentar a produtividade. E aqui entra uma coisa que pouca gente está conectando. Essa PEC está chegando num dos piores momentos possíveis, porque o Brasil já vem enfrentando a perda de várias empresas e empresários devido às incertezas políticas e os aumentos e abusos excessivos nas taxas cobradas pelo governo. Em 2025 foram registrados 1.446 milionários saindo do nosso país. A saída aumentou simplesmente 50% em relação ao ano anterior. E para onde que eles estão indo? Basicamente eles estão indo para uma lista de países que são Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, Panamá, Portugal e Ilhas Caimão. E como eu falei, não são só os milionários. Mais de 200 empresas já migraram para o Paraguai nos últimos anos, atraídas pela lei Maquila, que oferece isenção fiscal e até 40% de desconto nos custos operacionais. Então eles produzem lá e exportam de volta para o Brasil. Esse é um exemplo clássico que aconteceu com a Lupo. E agora em 2026 isso vai aumentar muito mais. Porque imagina, se a gente já está num país onde ano passado, sem essa lei, as pessoas já estavam saindo daqui e indo para outros países em busca de condições melhores de tocar uma empresa, imagina como que vai ser com a aprovação dessa empresa, onde além de tudo isso, você vai ter um aumento de mais 22% por funcionário. Não vai sobrar nenhuma empresa aqui. E para vocês que falam, deixa essas empresas irem embora, se vocês botarem na ponta do papel, uma única empresa paga provavelmente mais imposto do que toda a sua família vai pagar na vida inteira. Só para vocês terem de ideia desse número, só a Lupo deve ter pago em média 150 milhões de reais de imposto só no ano de 2024. Esse imposto vai para o governo e na teoria deveria melhorar a infraestrutura do nosso país, enfim, fazer o governo arrecadar. Só que com a falta dessas arrecadações, o governo vai precisar ganhar dinheiro de outros lugares, fazendo com que a inflação aumente, tem que cobrar mais imposto do brasileiro e no final das contas mais um ponto em que você vai se prejudicar. Tá, e as empresas que não saírem do Brasil? Essas empresas simplesmente vão dar o jeitinho brasileiro. O Brasil hoje já tem 38,3 milhões de trabalhadores informais. Mais de 1 em cada 3 brasileiros sem carteira assinada. Sem FGTS, sem férias e sem 13º. Se a lei obriga uma jornada de 4 dias, mas o empresário não pode pagar por isso, ele simplesmente não pode aceitar. Não tem como, a conta não fecha. É aí que os empresários vão começar a contratar mais pessoas sem carteira assinada. Vai começar a pagar por fora e vai começar também a fazer PJ disfarçada, colocando o funcionário como autônomo ou prestador de serviço, quando na verdade o cara tá lá batendo ponto todo dia. E isso já acontece hoje com 44 horas semanais de trabalho. Imagina como que vai ser quando a gente diminuir isso para 36 horas semanais. Não vai sobrar um. Então, no fim das contas, pode ser sim que o trabalhador não desapareça, pelo menos não 100% deles. Mas a gente vai começar a se acostumar a ver muito mais informalidade por aí. Então hoje é o Dia do Trabalhador. Levem em consideração o que foi explicado nesse vídeo e analisem se realmente a aprovação dessa lei é a melhor das opções. Talvez, ao invés de ficar pensando em trabalhar menos, a gente devia tentar ser mais produtivo. Produtividade, a gente consegue escalar o nosso país, fazer com que ele saia dessa crise que ele se encontra hoje, de fato, começar a ganhar destaque na economia global. E obviamente vai fazer com que você não perca também seu emprego para um robô. Então se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui, deixa também no comentário a sua opinião sobre esse tema e tamo junto. Valeu, rapaziada!